O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou pelas redes sociais seu registro pessoal de trechos de uma entrevista à Rádio Auriverde, onde rebateu a grotesca narrativa de que teria havido uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, com pessoas desarmadas sem qualquer coordenação. Bolsonaro apontou o óbvio: ninguém tentou tomar o poder no dia 8 de janeiro. O ex-presidente explicou por que a narrativa foi criada e é mantida por alguns. O que querem com isso aí? É fazer algum link com uma tentativa de golpe que querem botar na minha conta. O ex-presidente explicou como funciona a decretação de um estado de sítio, lembrando que é um remédio que está previsto na Constituição e que não pode ser decretado pelo presidente da República isoladamente, dependendo de aprovação do Congresso Nacional. Ele disse: as coisas são simples, mas querem forçar a barra. Querem justificar a barbaridade que fizeram com esses mais de 100 presos atualmente, que estão aqui, a maioria na Papuda, o pessoal com tornozeleira eletrônica e o pessoal que está na Argentina. E em cima de achar uma pessoa para dizer: essa pessoa atentou contra o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro explicou: atenta contra o Estado Democrático de Direito quem não segue o devido processo legal, quem toma para si o direito de investigar, denunciar e escolher os investigadores. O ex-presidente lembrou que em mensagens da equipe do ministro Alexandre de Moraes, divulgadas pela velha imprensa, havia instruções para usar a criatividade para atingir pessoas escolhidas. Ele citou: lembra daquela história de use sua criatividade, olha, o chefe quer pegar o Eduardo? É isso aí. O ex-presidente expôs um exemplo. É o que fizeram agora com o Geyer, 2 dias antes das eleições, acusando-o de gastar verba pública numa época em que ele sequer tinha mandato de deputado federal ainda. Bolsonaro apontou que a velha imprensa repete constantemente que ele será preso e explicou: eu não tenho nenhuma preocupação em responder pelo que fiz. Agora, a preocupação é quem vai me julgar, é quem fez o inquérito. O ex-presidente lembrou que há setores da Polícia Federal que agem a mando do ministro Alexandre de Moraes. Essa parte da Polícia Federal que tem à frente o seu Fábio Chor, que faz o que o ministro bem entende para buscar atendê-lo. O ex-presidente afirmou: isso não pode acontecer. Isso não é democracia. Se eu não puder disputar eleições por causa dessas acusações... Se alguém achava que vivíamos 10% de democracia, 5%, agora é 0%. Agora é ditadura total, é regime venezuelano, se bem que em alguns pontos o Brasil está mais avançado que a Venezuela, infelizmente. Ninguém tentou tomar o poder dia 8 de janeiro. Agora, o que querem com isso aí? É fazer algum link com uma tentativa de golpe. Quero botar na minha conta. Levando-se em conta que eu teria reunido com os chefes outros mais variados possível para vir estado de sítio dar um golpe. Estado de sítio é um remédio previsto na Constituição. Agora, o primeiro movimento para o estado de sítio é o presidente da República reunir-se, convocar os Conselhos de Defesa e da Segurança. Alguém foi convocado? Ninguém foi convocado. O segundo passo é o presidente mandar uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para decretar o estado de sítio de acordo com as suas exposições de motivos. 10, 20, 30, 50 exposições de motivos. E se naquela exposição de motivos notar-se má fé por parte do presidente ou mentira, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. Então, se houvesse um golpe via estado de sítio, que ia dar o parlamento que autorizou o presidente a adotar o estado de sítio. As coisas são simples, mas querem forçar uma barra, né? Querem justificar a barbaridade que fizeram com esses mais de 100 presos atualmente, que estão aqui, a maioria da Papuda, o pessoal da tornozeleira eletrônica, o pessoal que está na Argentina, em cima de achar uma pessoa para dizer essa pessoa atentou contra o Estado Democrático de Direito. Atenta contra o Estado Democrático de Direito, Petroli, quem não segue o devido processo legal. Quem toma a si o direito de investigar, denunciar, escolher os investigadores. Lembra daquela história de
use da sua criatividade. Olha, o chefe quer pegar o Eduardo, é isso daí. É o que fizeram agora com o Gaia, aqui 2 dias antes das eleições, acusando ele de gastar verba pública, numa época que ele sequer tinha mandato de deputado federal ainda. E a gente vê todo dia na imprensa, vão prender o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma preocupação em responder pelo que fiz. Agora, a preocupação é quem vai me julgar. É quem fez o inquérito, essa parte da Polícia Federal, que tem na frente o senhor Fábio Chor, que faz o que o ministro bem entende, para buscar aí atendê-lo. Isso não pode acontecer. Isso não é democracia. Como digo na Veja, que se eu não puder disputar as eleições por causa dessas acusações, de vez, né? Se alguém achava que vivíamos 10% da democracia ou 5%, agora é 0%. Agora é ditadura total. É regime venezuelano, se bem que em alguns pontos o Brasil está mais avançado que a Venezuela, infelizmente, onde pega-se a Maria Corina e a torna inelegível por 15 anos. Por quê? Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Como está, por exemplo, a ex-presidente da Bolívia, presa por 10 anos com a acusação, atos antidemocráticos. Como acontece lá na Nicarágua. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org.
Buenas noches, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra com meu amigo, o professor Marcelo Suano, que eu conheci pela mídia. Quando ele escreveu esse livro inacreditável que conta a história da Venezuela, como destruir um país, ele me contactou pela mídia. Embaixadora, eu quero conhecer a você. E aconteceu. Então, eu escrevi a contraportada de seu livro. Isso foi maravilhoso, porque foi uma reunião muito boa. Eu lembro sempre que foi uma reunião de uma pessoa que eu não conhecia e que conhece muito bem o que está acontecendo no meu país. Também é uma honra para mim falar com o Lucas. Lucas escreve muito de Venezuela e conhece muito bem a situação. Então, eles conhecem tanto bem Venezuela que eu só aqui vou fazer uns comentários, porque eles conhecem muito bem a situação. E, por supuesto, eu quero cumprimentar ao ministro Roberto, porque a FUNAG abriu as portas para mim, não como a embaixadora, sino como a professora Maria Teresa Velanda, que eu sou. E eu agradeço muito, porque quando você é professor toda a sua vida, isso não muda. Então, para mim é uma honra que a FUNAG hoje haya feito este convite para falar sobre como destruir um país. Então, eu quero começar dizendo que como você pode destruir um país? Um país petroleiro, um país que foi o país mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Como que aconteceu que a Venezuela hoje tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir porque estão morrendo de fome? Como é que 5 milhões de venezuelanos tiveram que cruzar a fronteira a pé? Só para colocar uma dimensão, a migração nossa nesse momento tem a mesma população que muitos países. Venezuelanos que caminaram uma distância que é desde Berlim hasta Madrid, buscando uma boa vida. Aqui em Brasil, temos 300 mil venezuelanos, de los quais 280 mil cruzaram a fronteira a pé, com a roupa que tinham posta e uma mala. Então, como destruir um país? O primeiro, quando as pessoas elegem nas eleições a uma pessoa que não tem capacitação para ser presidente. A destruição da Venezuela não começou com Maduro. A destruição da Venezuela começou com Chávez. Quando ele foi elegido no ano 1998, a Venezuela produzia 3.200.000 barriles de petróleo por dia. 3.200.000 barriles de petróleo por dia. Então, chega à presidência um homem que não tem educação, um homem que tem ressentimento social, um homem com desejos de vingança, que fez um golpe de Estado no ano 1992, que foi à prisão, e quando saiu de prisão, eu me vou a vingar. Isso foi o fato, eu me vou a vingar. E como aconteceu? Ele destruiu nosso país. Então, a primeira coisa é, se você quer destruir seu país, tem que eleger uma pessoa com as características que tive Chávez. E depois, votar por um sucessor que é pior que Chávez. A segunda coisa que aconteceu foi que nessa quantidade de dinheiro, só pode imaginar, saca uma conta. 2013, o barril de petróleo, $110, $120 por barril. Se você tem 3.200.000 barriles, é uma conta fácil. Imagina quanto dinheiro entrou nas contas da Venezuela. Você pode acreditar que hoje a Venezuela não tem energia elétrica, não tem água, não tem comida. A gente está morrendo de fome. Com essa quantidade de dinheiro que ingressou às contas do governo venezuelano, o que fez o Chávez? A primeira coisa que fez foi expropriar as terras produtivas. O primeiro que aconteceu, as melhores fazendas,
as melhores, as mais produtivas. Não, agora não são de seus donos, são de nosso governo. Vamos expropriar. Nessas terras que os produtores eram produtores de bem, produziam milho, farinha, arroz, feijão, bananas, frutas, tudo isso acabou. Porque eles expropriaram as terras para dividir as terras entre as pessoas e ninguém fez um investimento, ninguém fez um mantenimento, ninguém fez uma capacitação para as novas pessoas. Então, essas terras foram arrasadas. A segunda coisa que ele fez foi despedir, votar, sair de 20 mil empregados da indústria petroleira. Isso aconteceu no ano 2002. Um dia, ele decidiu sair de 20 mil profissionais, engenheiros petroleiros, geologistas, pessoas que tinham toda a sua vida fazendo um trabalho maravilhoso, porque a Venezuela foi a segunda indústria petroleira mais importante no mundo. Então, se você quer destruir uma indústria petroleira, o primeiro que tem que fazer é sair das pessoas profissionais e colocar nesses postos amigos ideológicos, pessoas do partido político do presidente que não têm capacitação para fazer o que a indústria petroleira faz, que é produzir petróleo. Essa foi a segunda coisa que ele fez, expropriar as terras produtivas, colocar pessoas sem capacitação na indústria petroleira e começar a fazer convênios com governos não democráticos. O primeiro que tem que chamar a atenção de vocês é que no ano 2001, Chávez visitou Saddam Hussein no meio das sanções contra Saddam Hussein pela guerra de Iraque. E ele foi a fazer acordos com ele, com o governo iraniano, com o governo de Coreia do Norte, com Cuba, com governos não democráticos. Então, tem uma terceira opção, como destruir um país, fazer convênios com governos não democráticos. A quarta coisa que ele fez foi entregar nossa soberania, nossas forças armadas, nossa inteligência e nossa companhia para fazer documentos, identificação, aos cubanos. Chávez fez um convênio com Cuba e ele entregou tudo o que é nossa identificação, registros, cartórios. Hoje, a Venezuela, se você vai vender um apartamento, ou se você vai vender um carro, os cubanos têm controle desses documentos. Aí tem uma quarta coisa, entregar a soberania a um governo estrangeiro. E Chávez abriu as portas para os cubanos, primeiro, e depois para outros, russos, chinos, iranianos. A outra coisa que você tem que fazer para destruir um país é regalar o dinheiro que não é sujo. Chávez recebeu tanto dinheiro, foi como quando você ganhou a loteria. Então, ele decidiu repartir o dinheiro entre os amigos. Quando você precisa, Evo Morales, aqui tem dinheiro. Quando você precisa, Rafael Correa, aqui tem. Eu te vou regalar um helicóptero. Ele regalou helicópteros das Forças Armadas aos amigos. Você regala as coisas que são suas, você não regala um patrimônio nacional. Ele fez isso. Ele fez isso. Regalou nosso dinheiro, o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro de PDVSA. Regalou. E também fez uma estrutura burocrática de corrupção para beneficiar as pessoas que trabalhavam com ele, que isso foi CADIV, Comissão de Administração de Divisas. Se você precisava importar uma caneta, você precisava importar um quaderno, um livro, um carro, você tinha que passar por uma empresa administrada pelo governo e ele decidia, você tem dólares ou você não tem. Aí ocorreu o maior acto de corrupção de nossa história. Outra coisa que você tem que fazer para destruir o país é administrar mal. E eles administraram muito mal os recursos porque eles regalaram, donaram e se corromperam. A outra coisa que você tem que fazer, o que ocorreu na Venezuela, foi transformar as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, no passado, foram Forças Armadas profissionais, formadas em democracia, subordinadas ao poder civil,
que aconteceu? Chávez mudou tudo isso, transformou a estrutura das Forças Armadas e cambiou a doutrina de emprego das Forças Armadas, de Forças Armadas profissionais a Forças Armadas revolucionárias. Agora, sua lealdade não é com a nação, sua lealdade é comigo, com o líder da revolução. Quando você tem todos esses elementos e também tem um controle total das instituições, Chávez teve controle do Tribunal Supremo de Justiça, da Assembleia Nacional, da Contraloria, Procuradoria, Direitos Humanos, todos os poderes estavam em controle de Chávez. Então, você tem aí todos esses elementos que hoje configuram a crise humanitária complexa mais grande do mundo depois de Síria, com uma diferença. Síria tem 10 anos de guerra civil. A Venezuela está destruída sem guerra civil. Tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir. Então, essa outra coisa. Você quer arruinar um país, tem que expulsar seus melhores cidadãos. E eles expulsaram médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, maestros. Essa foi a primeira migração. Os empresários, a segunda os profissionais e agora as pessoas que vêm para o Brasil, que são pessoas que não têm trabalho, que não têm medicinas, que não têm comida, que não têm nada, que têm que cozinhar agora com lenha, como se você vivesse no século XIX, que fugiram para dar comida a seus filhos. E, finalmente, como você pode destruir um país? Dando exemplos de repressão. Os venezuelanos nos levantamos nas ruas uma e outra vez. 2002, 2004, 2010, 2014, 2017. Temos mais de 400 mortos nas protestas. Mortos. Temos 344 presos políticos. Temos deputados que estão na prisão. Temos deputados, temos dirigentes políticos que eles sofrem torturas. Sofrem torturas. No ano passado, eles mataram um capitão da Marinha torturado. Ele morreu depois de ser torturado. Então, assim você destrui um país. Quando você não tem respeito por as instituições, quando você não respeita a democracia, quando você não respeita a opinião dissidente, quando você coloca as pessoas na cárcel, na prisão, tortura, censura, reprime, acaba com a prensa livre, acaba com a propriedade privada, acaba com o investimento e expulsa os melhores cidadãos do seu país, você tem um país que está destruído, como está meu país agora. Então, o que eu posso falar é um chamado de alarma pela região. Tem que cuidar sua democracia. Quando os cidadãos não cuidam da democracia, acontece o que aconteceu na Venezuela. Isso que eu posso falar com vocês. Eu vou deixar hasta aqui para escutar suas perguntas. Obrigada.